Bom dia, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Queridos, hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui, amém, que o Senhor trouxe no meu coração há algumas semanas, que fala sobre uma vida com propósito. Amém. Mas antes de nós começarmos aqui, eu quero começar a ministração dessa palavra orando ao Senhor e entregando a Ele tudo aquilo que Ele vai nos trazer aqui nessa tarde de ministração. Amém? Agradecer a Ele, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Agradecer a Ele pela alegria de poder ter o privilégio de servir a esse Deus. Por cada conquista, por cada luta vencida. E por aquilo que ainda teremos de vencer. Amém? Que nós possamos ser gratos a Deus em todo o tempo, sobre tudo aquilo que Ele coloca sobre as nossas vidas. Amém? Baixa a tua cabeça, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Deus, atrair a tua presença nesse momento, Pai, nessa tarde de ministração, Pai. Queremos te agradecer, Jesus, por cada palavra, Pai, que é compartilhada através da nossa página, Deus. Queremos, Pai, em nome de Jesus, te pedir para que cada uma dessas ministrações possa alcançar vidas e possa verdadeiramente, Pai, fazer a diferença sobre cada coração, Deus. Entregamos essa ministração nas tuas mãos para que o Senhor venha operar, Pai, e falar ao coração do teu povo a tua maneira, a tua linguagem, Deus. Estamos aqui somente como ferramenta nas tuas mãos, Pai. Quem opera é o Senhor, Pai. É o que nós te entregamos e desde já te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos? Bom, no livro de Eclesiastes, no capítulo 11, nós vamos começar a ler, amém? Para a nossa reflexão dessa tarde e para nós conseguirmos entender um pouquinho o que é essa vida de propósito, amém? Eu gostaria que você, aí onde você estivesse ouvindo essa ministração, que você nesse momento entrasse num ambiente diferente de tudo aquilo que você está vivendo nesse momento. Que você possa, nesse momento, ligar o teu coração ao coração do Senhor. Que nesse momento Deus possa levar você para um outro ambiente, para uma outra condição no sobrenatural, no espiritual. Para que você possa receber isso de coração aberto. Amém? Livro de Eclesiastes, no capítulo 11, nós vamos começar a ler. A palavra de Deus diz assim, queridos: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para a nuvem nunca cegará. Queridos, eu quero fazer uma pausa aqui. Um outro dia eu li uma frase, uma reflexão muito interessante, onde falava que as pessoas no mundo hoje não precisa somente de mais uma palavra, não só precisa somente de mais uma pregação, não precisa somente de mais uma lição. Mas o que o mundo precisa hoje é de uma resposta sobre aquilo que Deus tem falado. Amém? De nada vale, queridos, de nada nos adianta nós vivermos uma vida inteira sentados, ouvindo sobre a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, mas não dando uma resposta para a palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus fala que nós não devemos viver uma vida só como ouvintes da palavra de Deus, mas também praticantes da palavra de Deus. Amém? Queridos, tudo aquilo que nós recebemos da parte do Senhor, tudo aquilo que Deus coloca sobre as nossas vidas como um propósito para que nós venhamos a cumprir
É preciso que nós tenhamos uma ação, que nós tenhamos um posicionamento, que nós tenhamos uma transformação de mente, de coração, de ações. Amém? Isso é ter uma vida com um propósito. É você entender o propósito que tem sobre a tua vida e você dar uma resposta para isso. É você viver a tua vida dentro desse propósito. Amém? A palavra de Deus aqui nos fala, no verso 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Ou seja, não adianta nós vivermos uma vida estacionados, somente de plateia, para tudo aquilo que passa à nossa frente. Mas é necessário que nós tenhamos uma ação sobre isso. É necessário trabalho diário. É necessário um resgate dentro de nós. Quando você se encontra perdido, quando você se encontra frio, quando você enxerga em você que as suas obras diante não são as mesmas obras das quais você tem feito hoje. É quando você resgata em você o verdadeiro propósito do qual você foi chamado para poder fazer, para poder produzir dentro do reino de Deus. Amém? Quantas pessoas hoje têm um propósito sobre as suas vidas, têm um chamado de Deus forte sobre as suas vidas? Quantas pessoas hoje têm esquecido do propósito do qual ainda estão plantados sobre essa terra em meio a essa crise de pandemia que nós estamos vivendo? Em meio à escassez do lado financeiro, de trabalho. Amém? Eu quero dizer para você nessa tarde, queridos, que uma vez que você dá uma resposta sobre o propósito que Deus tem sobre a tua vida, você começa a viver uma vida voltada para isso. Quantas pessoas hoje levantam pela manhã e não enxergam sentido em suas vidas? Porque não têm entendido qual é o verdadeiro propósito que está plantado sobre a tua vida para que você venha concluir ele. Amém? Deus, ele nos entrega missões, ele nos entrega um propósito para poder ser cumprido sobre as nossas vidas, mas para isso é necessário uma resposta do outro lado para o Senhor, de como você vai trabalhar em cima desse propósito, daquilo que você tem juntado sobre a tua vida. Amém? Quantas pessoas hoje têm vivido uma exaustão tão grande, um desânimo sobre a sua vida. Pessoas que antes funcionavam dentro do reino de Deus, hoje se sentem frias. Sentem muitas vezes que a sua vida não tem sentido, sente muitas vezes que levanta todas as manhãs por levantar. Sabe por quê, queridos? Porque tem desperdiçado as suas vidas com as coisas terrenas. Porque tem desperdiçado as suas vidas em dar ouvido para aquilo que o inimigo tem plantado sobre a tua mente para poder matar você espiritualmente. Quantas pessoas hoje vivem mortas espiritualmente? Porque se esqueceram do primeiro amor. Porque não voltaram de onde caíram, como a palavra de Deus nos fala, queridos. É preciso resgatar urgentemente, olhar para dentro de ti se você tem se encaixado com uma dessas características que foi citado aqui. Resgatar em você o propósito de vida nesse tempo que você está vivendo. Amém? Seguindo o texto. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará. Se esta, se aquela, se ambas ou igualmente serão boas. Queridos, a palavra de Deus aqui nos mostra que o trabalho para o propósito, com uma vida de propósito, ela é um trabalho diário. Ela é um trabalho que todos os dias você levanta pela manhã e você precisa vencer a tua tristeza. Você precisa vencer o mal. Você precisa vencer as perseguições. Você precisa vencer o teu desânimo. Você precisa vencer a tua preguiça.
Você precisa vencer todos esses sentimentos que têm sido brotados dentro do teu coração, dentro da tua mente e não tem deixado você funcionar dentro do teu verdadeiro propósito. A reflexão que nós temos para nós nessa tarde, queridos, é que nós não venhamos desperdiçar as nossas vidas com coisas banais, com coisas pequenas, com coisas terrenas. Não desperdice a tua vida deixando de cumprir o propósito que Deus tem para fazer através da tua vida. Se existem coisas que você precisa ainda mexer, se existem coisas ainda que têm que ser transformadas sobre a tua vida, se existe ainda sentimentos dos quais tem aprisionado você, chegue junto ao Pai, entregue diante dos pés da cruz e diga: Deus, me ajuda a ter uma vida verdadeiramente transformada, me ajuda a vencer aquilo que tem atrasado o propósito na minha vida, me ajuda a ter uma vida verdadeiramente com um propósito de Ti sobre mim. Vença isso, queridos, nesse tempo. Tem sido um tempo de choro, tem sido um tempo de morte, tem sido um tempo de pavor sobre as pessoas, tem sido um tempo de necessidade, tem sido um tempo de dificuldade. Mas eu quero dizer para você, queridos, que a palavra de Deus nos fala que o Senhor venceu o mundo e Ele nos garante que nós conseguiríamos vencer também. Mas para isso é necessário que nós venhamos ser perseverantes até o fim das nossas vidas. Quantas pessoas que começaram bem dentro do propósito, dentro do chamado. Quantas pessoas que viveram uma vida dentro do evangelho, pautada com a sua vida voltada para as escrituras. Quantas pessoas, queridos. E nesse tempo, que muitos de nós têm sentido ter sido um tempo de uma reta final para a volta do Senhor Jesus Cristo. Quantas pessoas têm estado desanimadas, entristecidas, não entendendo o propósito do porquê tudo isso tem acontecido. Esquecendo daquilo que a palavra de Deus nos mostra, porque aquele que tem a sua vida com entendimento nas Escrituras, ele não se assusta com o caos que o mundo tem vivido. Tem sido dias muito difíceis, onde muitos têm perdido pessoas que amam. Tem sido dias que nós ouvimos muito que nós iremos vencer essa pandemia. Mas, irmãos, eu quero te dizer nessa tarde que se você está aqui vivo para poder assistir essa ministração, é porque tu já venceu essa pandemia. Se a doença não bateu a porta do teu lar, não bateu a porta de ti, do teu corpo, da tua família, é porque você já está vencendo essa pandemia. Amém? Tem sido um tempo, queridos, de preparo. Não é um tempo de nós olharmos para trás e largarmos mão do arado. É um tempo de perseverança. Que nós possamos perseverar. A palavra de Deus nos fala tudo aquilo que nós iríamos passar quando antecedesse a volta do Senhor. E isso que nós estamos passando não é nem metade do que aquilo que ainda a palavra de Deus nos mostra claramente. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aquele que tem sabedoria, busque discernimento do Espírito para poder entender o tempo que você está vivendo sobre a tua vida, de resgatar o propósito. Dessa vida, queridos, nada nós iremos levar, absolutamente nada. Só iremos levar a nossa vida de obediência voltada para a palavra de Deus. Só iremos levar o propósito que Deus colocou sobre a nossa vida quando no grande dia nós nos apresentarmos diante do nosso Deus. É isso que nós teremos para poder apresentar para o nosso Senhor. Amém? Tem sido um tempo, queridos, que nós não podemos perder com coisas pequenas. É tempo de resgate sobre a igreja do Senhor. É tempo de avivamento sobre aqueles que estão
mortos espiritualmente. É tempo de você que não tem pregado a palavra de Deus em tempo e fora de tempo, é tempo de você começar a fazer. É tempo de liberar perdão. É tempo de parar de se preocupar com a vida do outro. É tempo de você se unir com o teu irmão em oração para os dias que estão por vir, para aqueles que ainda não foram recolhidos pelo Senhor. É um tempo novo de aprendizado que nós estamos vivendo, queridos. É tempo de preparo. É tempo de entender que você precisa aprender a ter uma vida com um propósito e não viver somente por viver. É tempo de fazer valer a vida que Deus deu para você. Ainda que esteja difícil, continue caminhando. Ainda que muitos não acreditem que Jesus está voltando, continue pregando. Não deixe de pregar. Não deixe de falar do amor de Deus. Não deixe de espalhar o amor de Deus. Não perca tempo com coisas pequenas. Porque se amanhã ou depois o toque de recolher vier sobre a minha vida ou a tua vida, não dará mais tempo de fazer aquilo que em vida Jesus está te convidando para resgatar. Amém? Seguindo o texto, a palavra de Deus vai falar: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar de que se há dia de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. A palavra de Deus aqui nos mostra, queridos, mais uma vez aqui nos fala em dias de trevas que serão muitos. A palavra de Deus, ela é clara. Ela nos promete a vida eterna, mas ela não nos promete dias de glória aqui sobre essa terra. Ela não nos promete um reconhecimento aqui nessa terra. Ela não nos promete. Ela não nos promete uma vida fácil aqui nessa terra. Sabe por quê, queridos? Porque o teu reino não é esse. Quando você tem o entendimento de ter uma vida de propósito, você sabe que tudo aquilo que você passa aqui nesse mundo, ainda que seja difícil, ainda que te custe dor, que te custe lágrimas, mas você sabe que isso aqui é temporário. Não é qualquer coisa que vai estremecer você. Não é qualquer coisa que vai abalar a tua fé. Quando você tem o entendimento que o teu reino é aquele que está por vir. Amém? Não é fácil, não tem sido dias fáceis sobre a terra. Mas a palavra de Deus nos avisa. Nós conhecemos o final dessa história. E se você conhece o final dessa história que a palavra de Deus fala, você sabe que se você tem uma vida aqui de propósito, voltada para as coisas do Senhor, você sabe qual será o teu final. Com uma vida eterna, ao lado do Criador, ao lado do Rei, ao lado do nosso Pai. Amém? Então não vai ser qualquer coisa que vai abalar a tua estrutura. Não é qualquer coisa que vai abalar a tua fé. Não é por qualquer motivo que você vai perder a tua salvação. Amém? A velhice, a palavra de Deus vai nos falar. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Queridos, aqui a palavra de Deus fala para jovens. Fala o final disso. Amém? Deus é tão maravilhoso que Ele nos mostra o princípio, o meio e o fim. Basta nós entendermos essa vida com propósito da qual nós precisamos ter, queridos. Antes que se escureçam o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outrora fortes, as tuas pernas e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas. E os teus lábios, quais portas da rua se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantareis
a voz das aves e a todas as harmonias filhas da música te diminuírem, como também quando temeres o que é alto e te espantares no caminho e te esbranqueceres como floresce a amendoeira. O gafanhoto te for um peso e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna e os pranteadores andam rodeando pela praça. Antes que se rompa o fio de prata e o despedace o corpo de ouro e se quebre o cântaro junto fonte e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Queridos, a palavra de Deus aqui está nos descrevendo o que é a nossa juventude até a nossa velhice. Isso é um sopro. Isso é muito rápido. Por isso que é preciso entender a vida com um propósito. Porque quando você vê, você já chegou na velhice. E foi tão rápido. E quando você olha para trás, você diz assim: o que eu fiz da minha vida? O que eu plantei sobre essa terra para o reino de Deus? Quantas vezes eu fui exemplo bom, eu influenciei pessoas a quererem Jesus? Quanto eu preguei da palavra de Deus? Quantas vidas se converteram através da pregação do Evangelho, da minha pregação? Quantas pessoas eu batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quantas pessoas eu doei o meu tempo para poder ajudar essas pessoas? Quantas vezes eu tive obediência sobre a Deus? Quantas coisas eu renunciei para poder seguir o meu chamado? Quantas coisas ficou para trás para que eu pudesse cumprir a vontade do Pai? E quando você olha, quando você chega na velhice, passa um filme sobre a tua vida e aí você questiona o teu propósito. Conclusão do texto, queridos: o pregador, além de sábio, ainda ensinou o povo conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados, as sentenças coligidas dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. E aqui entra a questão. Não adianta somente ouvir mais uma palavra, não adianta somente ler mais um texto, ler mais um livro, se encher de conhecimento, se enfadar disso. Como a palavra de Deus fala que isso é enfado para a carne. Mas você não responder ao propósito, você não ter uma ação ao propósito, você não caminhar dentro do propósito. É trabalho árduo, é trabalho diário. Amém? Demais, filho meu, atenta. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme o teu Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Queridos, nós ouvimos tantas coisas. Nós ouvimos tantas suposições. Nós ouvimos tantas palavras de versículos isolados e muitas vezes não aquilo que o contexto está falando. Nós ouvimos tantas opiniões, ouvimos tantas condenações, ouvimos tantas coisas. E a palavra de Deus aqui nos fala, queridos, de tudo que se tem ouvido, tudo aquilo que o teu ouvido tem estado aberto para poder receber nesse tempo. Talvez um tempo de desespero que você está vivendo. Amém? A palavra de Deus aqui nos fala: assuma o mais importante, aquilo que tem que ser o prumo sobre a tua vida, aquilo que você tem que seguir do que Jesus te ensina. A palavra de Deus aqui nos fala, queridos: teme a Deus, não perde o teu temor a Deus em momento nenhum. E guarda os seus mandamentos, porque Deus ama o filho que obedece. O filho que abre mão de fazer a sua vontade para poder fazer a vontade do seu Deus. Amém? Porque isso é um dever de todos. Porque Deus é de trazer juízo sobre todas as obras.
até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, porque nada fica escondido do Senhor. Amém, queridos? E aqui eu quero finalizar essa ministração. Eu quero convidar você, nessa tarde de ministração, a olhar para dentro de você. E se você se perdeu no meio desse caminho, hoje você não está enxergando você funcionar dentro do reino. Queridos, quando eu falo em funcionar, eu não estou dizendo que o funcionar dentro do reino é você ter uma igreja. É você gravar palavras em vídeo. É você ser ativo na rede social com mensagens cristãs. Não é isso. Porque você viveu o propósito de Deus, você viveu o chamado de Deus sobre a tua vida, vai muito além do que isso que nós fazemos. Vai muito além do que a igreja em si está fazendo. Tem muito mais a ver com aquilo que você é diante da presença de Deus no teu secreto, com aquilo que você faz, com aquilo que você cumpre da palavra de Deus, do que com qualquer outra coisa, queridos. Essas outras coisas são obras que você faz dentro daquilo que Deus te chamou também para fazer. Mas a tua vida reta, a tua vida de fidelidade ao Senhor, a tua vida de amor ao Senhor, a tua vida de renúncia para cumprir a vontade de Deus, a tua vida de ser alguém que é correto diante de Deus, a tua vida de amor ao próximo, amor por vidas, é algo que você tem que só muitas vezes Jesus conhece. É aquilo que você faz no teu secreto quando ninguém está olhando. Amém? Não é difícil fazer nada dessas coisas quando as pessoas estão nos vendo. O difícil é aquilo que você é na frente das pessoas, você ser verdadeiramente quando está você e o Senhor. Porque ninguém mais além do que Ele conhece você verdadeiramente e a fundo daquilo que você realmente é no teu secreto. E aquilo que você é no teu secreto, sim, mais cedo ou mais tarde vai denunciar aquilo que você faz na frente das pessoas. Amém? Então, que em nome de Jesus, nessa tarde, você possa resgatar o entendimento do que é viver uma vida com propósito e não desperdiçar a tua vida, não gastar tempo da tua vida, tempo precioso, com coisas banais, com coisas pequenas, com coisas fúteis, com sentimentos ruins, mas que em nome de Jesus você possa resgatar o propósito sobre a tua vida e que você possa viver esse restinho de tempo que dentro do tempo do Senhor nós não sabemos, mas que tudo tem apontado para a sua volta. Amém? Ainda que seja difícil, continue caminhando. Ainda que não seja fácil, continue perseverando. Continue sempre avante. Jesus, ele renova as nossas forças. Ele nos ajuda em tempo oportuno, quando nós nos sentimos exaustos. Amém? Resgate o propósito sobre a tua vida e entenda que uma vida de propósito é uma vida com o Senhor. Que não existe outro caminho. Amém? Que Deus abençoe a tua vida.